O Internacional que faz hoje no CT Parque Gigante é a sua última atividade antes do confronto contra o Santa Cruz amanhã. O jogo acontece inclusive fora de casa, o Inter que vai ter uma mudança de logística e eu quero te falar aqui o que o técnico Eduardo Cudê basicamente está planejando para esse jogo, no ultimato que ele deu, e também quero te falar sobre o interesse do Inter em um goleiro que atua no Curitiba, já passou muito tempo atuando no futebol italiano, Magrão que confirmou que o Inter procura um novo goleiro depois da lesão do Ivan, e eu quero te explicar tudo isso no vídeo de hoje. Mas só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações sobre o Internacional, eu quero começar aqui conversando com vocês nessa terça-feira, o Inter que faça a última atividade hoje no CT Parque Gigante antes do confronto contra o Santa Cruz, o Inter que deu uma mudada na logística. O que o Inter vinha fazendo no início do Campeonato Gaúcho? O Inter vinha treinando um dia antes e após o treino, o Inter normalmente almoçava e depois viajava para a cidade onde ia jogar. O Inter agora vai mudar a logística, o Inter vai treinar ainda um dia antes, porém o Inter não vai viajar mais um dia antes, como fazia, por exemplo, anteriormente. O Inter vai viajar no dia do jogo, ou seja, o Inter só vai para Santa Cruz amanhã pela manhã. O Inter fica toda essa terça-feira em Porto Alegre, o Inter dorme em Porto Alegre e no início da manhã de quarta-feira o Inter viaja para Santa Cruz. O Inter vai fazer essa mudança de logística, muito também por causa, a pedido, acredito eu, dos jogadores do Internacional, mas vai ser mudado um pouco essa logística, tá? A gente já sabe também que esses próximos dois confrontos que o Inter vai ter, ambos fora de casa, o São José a gente não vai considerar tão fora de casa assim, porque o São José é em Porto Alegre, mas é num gramado que todo mundo sabe as condições e os perigos que aquele gramado pode proporcionar ao Inter, principalmente com jogadores que são propícios à lesão, como Alan Patrick, Valência, enfim, jogadores já numa idade um pouco mais avançada. Até por isso, o próprio técnico Eduardo Cudê falou na última entrevista coletiva sobre essa possibilidade, tá? Que possivelmente vai poupar os jogadores. Agora a gente, acredito eu, que contra o Santa Cruz, ele vai fazer um misto quente, vai colocar alguns titulares. E no jogo contra o São José, aí não. Aí esses jogadores que têm esse risco de lesão e que são considerados importantes, como o Wanderson, como o Alan Patrick, como o Arangues, como o Valência, como o René, como o Gabriel Mercado, como o Vitão, que é um jogador que sempre tem lesões, esses atletas vão ser poupados daquele gramado de São José. O Inter está disposto a abrir mão do jogo contra o São José para não perder nenhum atleta, como vem acontecendo com vários clubes do futebol brasileiro. A gente já pode ter uma série de exemplos só nesse início de temporada de vários jogadores que já estão de fora. Palmeiras sem Bruno Rodrigues, Cruzeiro sem Gabriel Veron, o Grêmio já sem o Soteldo, sem o Cuiabano e recentemente também sem o Jonathan Robert. Pegar outros casos também, o Vasco perdeu os dois volantes por 6 meses, o Jair e também o Paulinho Paula. Então tem uma série, o Inter já tinha perdido na primeira rodada o Ivan, então o Inter não quer correr esse risco de perder, por exemplo, um Wanderson por 6 meses, um Alan Patrick por 6 meses, no jogo onde não vale muito, onde o Inter certamente classifica, né, em 8 clubes que classificam, por exemplo, nesse Campeonato Gaúcho, tá bom? Outra situação que eu quero te trazer também é o técnico Eduardo Cudê basicamente deu um ultimato, deu uma última chance para o Tauelara, que foi reintegrado, treinou ontem na segunda-feira, treinou hoje na terça-feira, hoje foi um treino fechado sem acesso à imprensa, mas o Tauelara participou da atividade, inclusive pode estar na viagem para Santa Cruz e inclusive ser o titular é uma possibilidade também que não está descartada, muito porque o Cudê quer colocar o Depena novamente no meio de campo, quer colocar o time reserva com Depena e o e o Bruno Henrique centralizado, que esse é basicamente o time reserva dos sonhos, né? A gente sabe que ainda tem o Maurício, que está na seleção pré-olímpica, que sabemos que possivelmente vai estar nesse time reserva e possivelmente vai entrar na vaga do Depena ou do Johan, mas o Cudê quer começar a já bolar o seu time reserva. E é um time reserva que todo mundo sabe, que tem, por exemplo, o Rômulo numa primeira função, o Bruno Henrique numa segunda função, aí o Depena, o Johan ou o Maurício, né, abertos, e o Luca com o Lucas Alário. E ainda tem a possibilidade, por exemplo, do Pedro Henrique. Aí um Gumalo na direita, um Igor Gomes, um Vitão, o Robert Renan, e na esquerda um Tauelara, um lateral esquerdo que ainda vai chegar, e no gol o Antony. É basicamente o que o Inter sonha nesse início de temporada, é o time reserva basicamente que a gente sabe, que a gente conhece. Mas é algo que ele já quer
quer começar a projetar. Então jogadores como, por exemplo, Gabriel Barros, Luiz Adriano, o Gustavo Campanharo, o próprio Gabriel, são jogadores que esses 4, em princípio, vão começar a perder cada vez mais espaço. O Gabriel sequer vem tendo espaço, né? Um jogador que inclusive deve deixar o Internacional, é uma moeda de troca hoje que o Inter tem. Mas o Inter já quer usar esses próximos 2 jogos que vai ter fora de casa já para começar a também criar uma cara do próprio time reserva, não só do time titular, que é um time titular que a gente já sabe que tá jogando bem, foi bem contra o Caxias, goleou, por exemplo, Ipiranga, já tinha ganhado anteriormente do Avenida, mas agora o Kudê quer fazer que o time reserva também tenha ali uma cara própria, até porque vai ser um time que também vai ser utilizado durante boa parte do ano. Outra situação também que eu quero te trazer nesse presente momento é sobre a busca por um goleiro, né? Eu já tinha trazido aqui para ti essa informação, o próprio Magrão confirmou isso de maneira aberta, que o Inter procura um goleiro para a próxima temporada, desde a saída do Kehler, que já foi inclusive anunciado no Vasco, da lesão do Ivan, que a gente só sabe que volta em setembro, e o Antony ainda sendo um goleiro muito novo, né? A gente não pode colocar todas as fichas no Antony, e o Rocher ainda com esse problema, apesar de estar voltando, mas ainda tem esse problema na costela. O Inter quer trazer um novo goleiro, quer trazer um goleiro de experiência, um goleiro onde o Inter não possa passar algum tipo de perigo. O Inter não quer pagar para ver, como por exemplo fez numa Copa do Brasil passada, onde colocou o Daniel e o Daniel falhou e o Inter foi eliminado da Copa do Brasil. O Inter não quer mais correr esse tipo de risco. Um dos nomes que foi sondado pelo Inter, anteriormente, antes do Inter contratar o Ivan, o Inter tinha tentado o Tadeu do Goiás. O Inter não conseguiu contratar o Tadeu. Agora o Inter vai para um outro nome, também é um nome com muita experiência, jogou muito tempo no futebol italiano, estava ano passado jogando pela equipe do Curitiba, que é o Gabriel, que é um goleiro, não sei se vocês conhecem o Gabriel, mas é um goleiro que já fez um bom campeonato brasileiro pelo Curitiba, né? Foi alvo de algumas críticas ali na parte final do Campeonato Brasileiro, mas é um goleiro com muita experiência. É um goleiro que agrega ao Inter primeiro, né? Não é um goleiro que vai chegar para ser titular. Quando o Rocher estiver à disposição, obviamente ele vai ser a primeira opção, mas o Gabriel traz algo importante para o Inter. Primeiro, uma experiência europeia. Ele ficou mais de 6 anos atuando, por exemplo, em clubes do futebol italiano, já conhece muito o futebol brasileiro, ficou 2 temporadas, né? Tá indo para a 3ª temporada dele já no Curitiba. Ele já foi muito bem no Campeonato Brasileiro, por exemplo, de 2022, e é algo que o Inter está olhando, essa possibilidade de contratar o Gabriel, que é um goleiro experiente, já tem acima dos seus 30 anos, e é também um goleiro onde o Inter entende que vai trazer ali, por exemplo, algum tipo de confiança, principalmente para esse início de temporada, onde o Inter tem Clássico Grenal, tem primeira fase de Copa do Brasil, já depois, no mês de março, tem a segunda fase da Copa do Brasil, o desenvolver já do Campeonato Gaúcho e o começo da Comebol Sul-Americana. Então o Inter vê no nome do Gabriel essa possibilidade, mas até o presente momento o Inter não apresentou ainda nenhuma proposta oficial ao Curitiba. Ele tem ainda um contrato longo com o Curitiba, ou seja, a não sei que o Inter consiga daqui a pouco algum formato de troca ou consiga por empréstimo, enfim, mas a princípio o Inter teria que pagar algo ao Curitiba, tá bom? Mas inclusive deixa aqui nos comentários o que tu acharia sobre essa possibilidade de trazer o nome do Gabriel, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações, logo mais eu volto com novas informações, um grande abraço, valeu, falou e fui!